welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 37.1. Aula essa que vai ter um tema chamado Relative Pronouns. Vamos falar ainda sobre pronomes, só que agora pronomes relativos. Let's go? 37.1. E temos aqui, o título da aula. O título da aula, The Train, vírgula, which was already 1 hour late. O trem do qual já estava, isso mesmo, porque esse already é já, do qual já estava. Quantas horas atrasados? Atrasado, aliás. 1 hour, 1 hora atrasado. E já mostrei para vocês o nosso primeiro pronome relativo, do qual você, que inclusive significa do qual, né? Do qual você já conhece, porque você viu isso nos pronomes. Eu acredito que vocês já viram essa palavra em outra aula de pronome, mas também não tenho certeza. Mas bora lá. Pronomes relativos é o assunto de hoje e o que vai acontecer? Muitas dessas palavras que você vai ver aqui na nossa aula, você já viu nas aulas de pronomes interrogativos. E é como se fosse a forma afirmativa desses pronomes interrogativos, os pronomes relativos. Então vamos lá? Olha só, para começar a nossa aula a gente vai falar sobre subject or object, ou seja, a gente vai saber quando se trata de sujeito ou objeto numa frase. Então vamos lá, relative clauses, que são orações relativas, elas dão informação extra sobre algo na oração principal. As relative clauses começam com um relative pronoun. Então você tem aí um pronome relativo para iniciar as orações que você tem aí, essa informação extra, essa informação a mais da oração principal. Então são esses aqui que nós vamos ver hoje. Who, which, that, whom, whose. Certo? São quantos aí? 5 pronomes relativos. São os únicos? Não, existem outros também, mas eu trouxe somente esses 5 para não ficar muita informação para vocês. E de qualquer forma, os outros que não estão aqui, vocês também já viram eles lá nos pronomes interrogativos, como where, por exemplo, when, que é aquele pronome que significa onde, aonde, where, esse aqui, e when, quando. Né? Esses dois também servem como pronomes relativos, mas eu não trouxe na aula de hoje. Então, olha só. Olha essa frase aqui, onde nós vamos ter sujeito e objeto, tá? That's the woman who bought my car. Então, temos aqui uma frase com uma relative clause, aliás, uma frase sim, mas com um relative pronoun, pronome relativo, que é esse aqui, que ele se relaciona com pessoas. Who vai se relacionar com pessoas, nós vamos ver isso mais pra frente. Então, aquela é a mulher que comprou o meu carro. Quem é o sujeito da oração? The woman é o sujeito. Bought my car vai ser o objeto da minha oração. O que mais? Olha só, vamos notar aí como as frases elas se combinam entre elas. Você tem aqui 2 orações. 1, 2. Só que você quer juntar essas 2 informações em uma só. Então, this is Jean, esta é a Jean, she bought my car. Ela comprou meu carro. Então, quando você usa pronomes relativos, você pode juntar 2 orações em uma só, ficando desta forma aqui, como vocês podem ver. E aí houve uma pequena mudança que não vai alterar muito na fala, na tradução, mas eu já não tenho o pronome she nesta minha frase aqui. Ele foi substituído pela palavra the person. Porque she é ela e ela é uma pessoa. Então, agora minha frase vai ser Jean is the person who bought my car. A Jean é a pessoa
que comprou meu carro. Perceba que o she não é repetido, como eu falei para vocês. Uma vez que agora the person é o sujeito. Então, a Jean é a pessoa, que aqui no caso trabalha como sujeito, que comprou meu carro. Who bought my car? Agora, uma frase com objeto. Essa aqui é uma frase onde você tem o sujeito e aqui com objeto. That's Jean's car. Aquele é o carro da Jean. I used to own it. Eu costumava ser dono. Esse it aqui é o meu objeto. Tanto é que ele está em vermelho, como você pode perceber. Assim como lá na minha outra frase, eu tenho aí a Jean e o she como sujeito. E aí eu simplesmente, para não ter que falar, não ter que usar a palavra Jean e she, eu subtraí para a palavra the person, para referir a Jean e ela, que é a mesma coisa. Já aqui, com o meu objeto it, no fim da minha frase, que faz menção à palavra carro, ele vai fazer menção à palavra carro, esse sujeito aqui, do caso oblíquo, não do caso reto, ele é o objeto e faz menção à palavra carro, que é o objeto da frase. Quando eu junto essas duas frases aqui, porque eu quero juntar essas duas frases em uma só, e nisso eu vou usar um pronome relativo, que vai ser aqui no caso o that, que é um pronome relativo coringa, que ele pode ser usado aí diversas vezes, principalmente em falas informais. Então, that's the car, aquele é o carro. I used to own, que eu costumava ser dono. Porque, olha só, o que você tem em comum aqui? Jean e she. Porque Jean é ela é a Jean. Aqui o que você tem em comum? O carro e o carro. Ah, mas isso aqui não é uma palavra, isso aqui faz menção ao carro? Sim, faz menção ao carro. Eu costumava ser dono. Dono do quê? Do carro. Você entendeu? Então, porque no inglês a gente precisa colocar, né, esse sujeito aqui, esse pronome no caso do caso reto, do caso oblíquo, porque eu não posso terminar uma frase como essa, I used to own, ponto final. Eu preciso colocar aqui no caso o que vai fazer referência ao que eu era dono, no caso aqui é o carro. Então eu suprimi a palavra carro e a palavra it por uma só, que foi the car. Então aqui o elemento que você tem em comum nessas duas frases é a palavra carro, sendo que aqui ele tá vindo como um pronome do caso oblíquo. Então, that's the car that I used to own. Aquele é o carro que eu costumava ser dono. E aí eu já não preciso usar o meu it aqui, porque uma frase inteira já não é necessário. Então, it não é repetido, uma vez que agora the car é o objeto. Então, já não é necessário eu repetir esse pronome do caso oblíquo na minha frase com o pronome relativo, beleza? Então, isso aqui é só mesmo para a gente entender sujeito e objeto, quando é sujeito e objeto numa frase. Vamos passar e começar a falar sobre os pronomes relativos de fato. Então, essa aqui é a Jean, que a gente estava comentando lá. É a mulher que comprou, tá faltando um T aqui, que comprou o meu carro. Muito bem? Então vamos lá entender o que são define or non-define, que são essas orações que são restritivas e explicativas. Vamos entender? As define clauses vão ser aqui sentenças, frases, tá? Dão informações importantes e deixam explícito a quem ou o que elas estão se referindo. Olha só. The book which you lent me is really good. O livro do qual você me emprestou é realmente bom. O which, que é esse aqui, que é o meu relative pronoun, que é o meu pronome relativo,
dessa defining clause, dessa frase que é uma frase restritiva, relaciona as frases. Aliás, aqui não é restritiva não, aqui é explicativa. Relaciona as frases e evidencia de qual livro estamos falando. Do livro que foi emprestado. Sem essa relative clause, poderia ser difícil entender de qual livro estava se falando. Veja bem, essa informação aqui, ela foi adicionada à frase. Inclusive, se eu quiser tirar essa informação da minha frase, a frase ainda vai ter sentido. O livro é muito bom. The book is really good. Tem sentido essa frase sozinha. Porém, eu não vou saber de qual livro você está falando. Você pode estar falando de qualquer livro, né, no mundo e eu não vou saber qual livro é, a não ser que você me conte, me diga que livro é esse. Portanto, quando eu coloco essa oração da define clause aqui, eu já vou ter uma ideia de que livro é, do qual você me emprestou. Ah, é o livro que eu te emprestei. Então, vamos entender mais sobre isso. Numa non-defined clause, ou no caso clauses, que está aqui no plural, elas dão informação extra. São separadas por vírgula na escrita e por uma rápida pausa nos dois lados de onde as vírgulas estariam. Na fala, geralmente usamos which e não that em non-defined clauses. Geralmente a gente vai usar esses dois pronomes relativos em uma non-defined clause. Muito bem. E aí, temos essa frase. The book which I hadn't read was still on the shelf. O livro do qual eu ainda não tinha lido ainda está na estante ou na prateleira, que é o shelf, também conhecido como bookshelf, que é onde você coloca os livros. Note que essa non-defined clause nos dá informação extra. Ou seja, eu também poderia tirar essa frase aqui da minha oração e ela ainda faria sentido. Neste exemplo, the book was still on the shelf. O livro ainda está na prateleira. Mas eu quis colocar essa informação extra aqui, essa informação a mais, usando o pronome relativo. E aí, poderíamos retirar a relative clause e ainda assim entenderíamos o significado. Aqui eu falei que você pode tirar a relative clause e ainda vai ter significado neste caso aqui, porque realmente se eu tirar essa informação, eu vou ainda ter uma frase com sentido. O livro é muito bom, eu só não vou saber de qual livro você está falando, certo? Já aqui, eu estou falando que o livro está na prateleira e essa informação aqui a mais, essa informação extra que eu estou dando, ela é uma informação que não vai fazer tanta falta se eu tirar ela, porque é uma informação apenas extra, né? No caso de que eu não preciso dizer que alguém me prestou esse livro, eu estou falando que eu ainda não li o livro. Essa informação aqui, ela é importante, porque é o livro que você me emprestou, que eu estou falando que é muito bom, mas eu quis dizer que se você tirar essa aqui, também vai fazer sentido, porque você tem ainda sujeito, e você tem verbo, você tem complemento. É isso que eu quero dizer. Então, uma defined clause é uma oração restritiva e a non-defined clause é uma oração explicativa, onde você tem aí uma informação a mais, uma informação extra, que aqui no caso nós estamos falando uma informação extra sobre o quê? Sobre o livro. Beleza? Então, define or non-define relative clauses ou oração restritiva, oração explicativa, você tem aí a mais para você começar a entender um pouco sobre as nossas relative clauses.
Muito bem. Então vamos lá começar. Essa aqui é a frase lá do livro que você me emprestou, que é realmente bom, que é a minha define clause, lá no nosso primeiro exemplo. Então vamos entender aqui sobre a questão de omitir os pronomes relativos. Como é que a gente faz para omitir? Tem essa opção de omitir pronomes relativos? E olha só, vamos lá. Em uma define relative clause, que é aquela oração restritiva, o que eu posso falar? Nós podemos omitir o pronome relativo se ele for o objeto da frase. Presta bem atenção. A gente pode omitir, olha aqui que essa informação é muito importante, tá? A gente pode omitir o pronome relativo se ele for o objeto da frase. O objeto. Lá no início da aula a gente viu sobre essa questão de sujeito-objeto. Se ele for o objeto da frase. That's the car I used to own. Ou então eu tenho a opção de falar That's the car that I used to own. Aquele é o carro que eu costumava ser dono, mas aí no português eu vou usar esse que sempre, porque não tem como eu falar aquele é o carro, eu costumava ser dono, a não ser que você faça duas orações distintas. Como aqui é uma oração só, nós estamos falando sobre o inglês também, você tem que entender que no inglês você pode omitir ou não, por isso que ele está aí entre parênteses. Tudo bem? Mas isso só acontece se ele for o objeto da frase. E aí uma dica também, quando tiver aí o início dele, logo depois do seu pronome relativo, tiver um pronome pessoal, você pode fazer isso. Você pode omitir. O que está vindo aqui logo depois do pronome relativo? Depois do that? Um pronome pessoal. Né? Tá tendo um sujeito aí. Aí você pode omitir, tá? Mas nós não podemos omitir o pronome relativo se ele for o sujeito da frase. Então, olha só. That's the woman who bought my car. E aí, o pronome relativo é esse, o who. E logo depois dele, você tem o que aqui? Uma ação. Um verbo que inclusive está no passado. Então, neste caso, você não pode omitir o pronome relativo, ele não está aqui entre parênteses, você não pode fazer essa omissão dele. Eu não posso falar, that's the woman bought my car. Não posso fazer isso, tá? Então, em uma non-defined relative clause, que já agora estamos na non-defined, que é aquelas orações que dão ali uma informação extra, nunca podemos omitir o pronome relativo. E por quê? Porque elas dão informação extra. Olha lá a questão da informação extra. The book I hadn't read was still on the shelf. Então eu preciso colocar esse pronome relativo aqui. Eu simplesmente não posso fazer isso aqui e falar dessa forma. Não pode acontecer isso. Nas non-defined, nessas orações que você tem aí uma informação a mais, uma informação extra que você coloca na frase. Então, resumindo, nas non-defined clauses, relative clauses, você nunca pode omitir o pronome relativo. Já nas defined relative clauses, nessas orações restritivas, a gente pode omitir, porém, só quando ele for o objeto da frase. Se o pronome relativo for o objeto da frase. Afinal de contas, eu costumava ser dono do quê? Do carro, certo? E uma dica que eu dei para vocês, que eu estou repetindo aqui, quando tiver um pronome pessoal antes do pronome relativo, você pode omitir. Quando não tiver um pronome pessoal e for um verbo, você não omite esse pronome relativo aqui. Beleza? Tendo dito isso, vamos lá
Essa aqui é uma coisa que já foi falada, aqui a mesma informação, tá? Tá repetida aqui. Olha o carro aí que eu costumava ser dono. Eu costumava mesmo, né? Tanto é que ele já tá todo lascado aí. Não tem como nem a gente fazer um reparo nele. Realmente virou lata véia. Então, that's the car that I used to own. Posso omitir isso aqui? Pode. Olha o pronome pessoal que vem logo depois aqui. Posso fazer essa omissão. Porque nós temos aí um pronome relativo que ele tá o quê, ó? Um pronome relativo porque ele está como objeto da frase. Nós podemos omitir o pronome relativo se ele for o objeto da frase. Agora sobre esses carinhas aí que são outros pronomes relativos aí, which, who and that. A gente pode fazer também a substituição de um para o outro, porque esse that, ele é coringa. Então, ele é muito utilizado em falas informais e, por ser coringa, ele é utilizado no lugar de outros pronomes relativos. Então, vamos ver o that ao invés de which. Podemos colocar ele no lugar de which? Vamos ver aí. E lembrando o seguinte, eu não coloquei as traduções para vocês, mas lembrando que which, ele vai ser que, o que e o qual. Que, o que ou qual, tá? E aí o that, ele vai significar que. E aí, então, se ele significa que, assim como esse, será que a gente pode fazer a substituição de um para o outro? Então, quando falamos sobre coisas, that é frequentemente usado no lugar de which. Por quê? O that ele vai se relacionar a coisas, objetos e animais. Which ele também vai se relacionar a coisas, objetos e animais. E aí eu posso fazer essa mudança de um com o outro. Mas essa mudança só vai existir nas orações restritivas, nas defining clauses. Esse uso é bem marcado na linguagem oral, na linguagem mais informal. Is this the house that you bought? Aquela é a casa que você comprou? Ou is this the house which you bought? Aquela é a casa da qual você comprou? Você pode fazer essa substituição? Pode. Mas, mais uma vez lembrando, você só pode fazer essa substituição somente nas define clauses, tá? Nas define clauses, que são as orações restritivas, aquela que você não está dando uma informação extra. Agora o that ao invés de who. O who, para quem não sabe, eu acho que eu comentei, ele se relaciona apenas com pessoas. O that vai se relacionar com coisas, objetos, animais. Mas quando nos referimos a pessoas, that pode ser usado no lugar de who nas define clause, nas orações restritivas. Não é tão comum, mas essa troca é muito observada na linguagem oral, ou seja, na linguagem informal. Então, olha só. Did you meet the boy that Sue is going to marry? Você conheceu o rapaz, o garoto que a Sue vai se casar? Did you meet the boy? Então, eu poderia muito bem colocar também aqui, que ficaria mais correto ainda, o pronome relativo who, que se relaciona com pessoas. Olha aqui, ó. A Sue é uma pessoa. O garoto é uma pessoa. Então, eu posso fazer essa substituição sim, mas isso não é tão comum e é mais observado na linguagem oral. Tudo bem? Então, vamos lá. Which in non-defined clauses. Which nas orações explicativas, onde você dá uma informação extra. That não pode ser usado no início de uma non-defined clause. Ele é tão coringa, mas quando chega lá nas orações
que você tá dando uma explicação, tá dando uma informação a mais, você não pode usar ele numa non-defined clause. E aí, olha só. The hotel, which was 100 years old, was very comfortable. Essa informação aqui, olha só, elas estão separadas por vírgula, porque nas orações restritivas você tem... Restritivas não. Nas orações explicativas, você tem aí essa vírgula para separar. Aqui nas orações não restritivas, que são as orações, as defined clauses, que são as orações restritivas, você não tem essa vírgula aqui. Já nas explicativas, que são as non-defined clauses, você tem essas vírgulas. E o that não pode ser usado no início de uma non-defined clause, ou seja, eu não poderia colocar o that aqui no lugar do which. Eu posso fazer isso numa defined clause, como a gente viu aqui. Mas numa oração explicativa, eu não vou poder substituir o that pelo which. Tudo bem? Isso tá claro aí para vocês, né? Não posso substituir. Mas sobre prepositions, que são aí uma coisa muito complicada, as preposições. Vamos entender um pouquinho sobre preposições nesse tipo de oração. O that, que é esse meu pronome relativo, coringa, não pode ser usado depois de uma preposição. Então, tu viu uma preposição na oração, vai fazer uma frase com um pronome relativo, já sabe que não pode ser usado depois de uma preposição. O that não pode. Então, this is the car, este é o carro, aí você tem that, você tem which, e logo em seguida você tem a frase I paid, aqui temos a cifra de libras, né? 200, não, 2000, nós estamos falando de 2000, né? Não é 200 não, tem outro zero aí. 2004. Onde é que está essa preposição? Bem aqui, o for é uma preposição. Então, este é o carro que eu paguei R$2.000. Essa é a tradução da frase. Na linguagem oral, eu posso fazer assim, porque quando eu falo linguagem oral, é a linguagem formal, galera, onde você pode cometer uns errinhos aí, porque você tem essa licença poética por ser uma linguagem oral. Mas, numa linguagem formal, você só vai usar quando a preposição tiver antes o it. Então, o that, que é usado em linguagem oral, ele pode ser usado nesta primeira frase porque você tem a preposição distante. Olha o lugar da preposição, ela está lá no final. This is the car that I paid $2,000. This is the car which I paid $2,000 for. Então, este é o carro que eu paguei R$200. Agora, se a preposição estiver na frente onde vem o pronome relativo, tu nunca vai poder usar o that. Tudo bem? Aí você vai ter que usar which. This is the car for which I paid $2,000. Este é o carro pelo qual eu paguei aí 2.000 libras. Ou $2.000, se tivesse a cifra de dólar, ou R$2.000 e assim por diante. Então já sabemos, né? Com preposição não podemos usar o that quando tiver a preposição ali do ladinho. Beleza? Is this the house that bought? Esta é a casa que você comprou? Essa frase foi lá no início da minha aula, né? Então vamos começar aqui. Whom and whose. Esses dois aí pronomes relativos. O whom é um pronome relativo muito complicadinho, tá? Esse aqui. Então presta atenção no uso dele. É o relative pronoun que indica que o who ocupa a posição de objeto na frase. Então,
ele e who, eles estão relacionados um entre o outro. Porém, você tem que entender que é quando ele é um pronome relativo que indica que o who, que é esse meu pronome relativo que se relaciona com pessoas, ocupa a posição de objeto na frase. E ele é usado geralmente na linguagem formal na escrita. Geralmente não, ele é usado na linguagem formal, porque realmente é, inclusive, um pronome relativo, um pronome interrogativo também, ele também tem essa função, que até os nativos têm dificuldade de usar. Até eles têm dificuldade de usar esse pronominho aí. Então, olha só, Smith was one of the men. Smith foi um dos homens whom Jones met earlier. Então, Smith era um dos homens do qual o Jones conheceu antes. E esse whom aí que vocês estão vendo, qual seria a tradução desse whom? Que ele vai se relacionar com pessoas também. Vai significar quem. Da mesma forma que who, ele vai significar quem. Mas o who também significa que e o qual. Who significa que, qual e quem. E o whom apenas quem. Já que Smith was one of the men that or who Jones met earlier. Ou seja, aqui é na linguagem oral e aí eu tenho a opção de colocar o who, que se relaciona com whom, e o that também, que é aquele coringa que eu posso substituir por alguns pronomes relativos. E qual a diferença de uma frase para outra? Não tem diferença, você tá vendo? Todas as frases são iguais. Então não há diferença aqui. O que você tem que entender é que esse whom, que é esse pronome relativo aqui, ele vai ser aquele pronome que indica que o who ocupa a posição de objeto. Então, Smith era um dos homens do qual o Jones conheceu antes. Beleza? E aí nós temos aqui whom and whose. E esse whose aqui, ele vai ser um pronome relativo que indica posse. E a tradução dele é cujo, cuja, cujos ou cujas. Então, depois de uma preposition, depois de uma preposição ou uso de whom, ele agora vai ser obrigatório. Enquanto aqui você não tinha essa obrigatoriedade de usar o whom, tanto é que você pode usar o that e o who, mesmo que seja numa linguagem oral, quando o who ocupa a posição de objeto na frase, você tem que usar o whom. Já que, depois de uma preposição, o uso do whom ela é obrigatório. Então, olha só. This is the person who I sold my car to. A preposição está aqui distante, que nem lá naquela outra que a gente viu. A preposição está bem distante. Eu posso usar o who. Mas já aqui, this is the person to whom I sold my car. Aquela é a pessoa da qual eu vendi o meu carro. Aí a preposição está aqui antes do pronome relativo, que faz com que eu já automaticamente precise colocar o meu pronome whom, que ele sempre vai ser usado depois de uma preposição. É obrigatório. Tudo bem? Então é isso. Vamos para a próxima. Whom and whose. Já na questão do whose, significa of whom, que é de quem, para posse. Então lembra aí, o whose sempre vai ser para posse, sempre usado com aquela ideia de posse em frases, quando você usa ele como pronome relativo, e vai significar of whom, é como se fosse of whom. Então, this is Jack, his sister is staying with us. Esse é o Jack, ou esta é a Jack. A irmã dele, no caso, a irmã é o Jack mesmo, é homem. A irmã dele está ficando com a gente. Aí você quer juntar essas duas frases, como a gente fez lá no início da aula. Juntar as duas em uma única oração. E aí vai ser necessário fazer o uso de um pronome relativo para relacionar essa frase com essa. No caso, esta com essa, tá?
E aí temos this is Jack, este é o Jack, whose sister is staying with us. Então você tem aí em comum o elemento apenas irmã aqui, né? O sister. Então, este é o Jack da qual a irmã dele ficará conosco. Então, whose vai significar of whom, de quem. Smith was one of the men whom Jonas met earlier. E aí a gente tem essa frase que a gente já comentou lá na outra parte da nossa aula. Então vamos para praticar? O tempo está curto aí, mas tem uma prática. Temos uma prática que, na verdade, essa prática já está até respondida. Eu vou deixar aí ela com a resposta mesmo, tá? Dessa vez, eu não vou fazer suspense, não. Aliás, não está respondido não, perdão, agora que eu tô percebendo. Resposta vai ser diferente. Ah, tá. Porque você ia fazer o quê? Replace the relative pronouns in italics with that where possible. Então, o que eu ia pedir aqui para vocês? Para vocês colocarem para o pronome relativo em itálico com o that. Não colocarem não. Você ia colocar o that no lugar dos pronomes relativos em itálico, que são esses aqui, também itálico e vermelho, pelo that quando fosse possível. E como é que a gente ia saber se é possível ou não? De acordo com o que foi comentado lá na aula. Então, olha só, vamos para a primeira situação. Perdão, um soninho. This is the magazine which I told you about. É possível você colocar o that no lugar de which nessa frase? Você tem aqui um pronome pessoal. Lembra que eu falei que você pode fazer essa substituição? Então é possível? É possível. This is the magazine that I told you about. Esta revista da qual eu falei sobre para você. Afinal de contas, o that é esse pronome relativo coringa, que ele pode ser usado no lugar de para objetos, até pessoas, animais, coisas. E o which ele vai falar sobre coisas, animais, objetos. E aqui nessa frase você vai poder fazer essa substituição tranquilamente, até porque, como eu comentei com vocês, você tem aqui um pronome pessoal, um sujeito aí onde você pode fazer essa substituição tranquilamente. Então, that ao invés de which, você pode sim substituir nas orações, nas define clauses, naquelas orações onde são orações restritivas. Então, você não tem aqui uma oração que é uma oração explicativa. Se tivesse uma oração explicativa, eu não poderia fazer isso. Vamos na B? John's flat, o apartamento do John, which is the same block as mine, do qual é no mesmo bloco que o meu, is much larger, é muito mais largo. O cara tá com raiva aqui, o apartamento do John é mais largo. Eu posso fazer a substituição? Não. E por que não posso fazer? Porque, como eu acabei de falar aqui, porque se trata de uma oração explicativa. Olha a vírgula aqui. Olhou a vírgula aqui? As orações explicativas, você vai ter uma vírgula, eu comentei isso lá na aula. Então, você não pode fazer substituição em non-defined clauses. Não posso. Na C, eu já dei até resposta aqui. Acabei dando a resposta, não é possível. Então, the girl whose bag I offered to carry turned out to be an old friend. An old friend. Então, a garota da qual a sacola que eu ofereci para carregar se tornou uma velha amiga, uma grande amiga, uma velha amiga. Aí. Então, eu não posso fazer a substituição do that do whose aí, que se trata de posse, pelo that. Eu não posso fazer essa substituição. Já porque eu estou falando de posse aqui. Então, nós temos aí na letra D, the policeman who arrested her recognized her car. Eu posso fazer a substituição? Sim. É uma oração restritiva. Eu posso substituir o that pelo who tranquilamente, o that pelo which também. Então, posso fazer isso sim. Na letra E,
I work with someone who knows you. Também posso fazer a substituição. I work with someone that knows you. Porque é uma oração restritiva, não é uma oração explicativa, e eu posso substituir o who pelo that. E aqui você ia sublinhar as palavras que poderiam ficar melhor aí em cada sentença. Nosso tempo já acabou, então eu vou fazer bem rapidinho. Então, my friend Jack. Aí você tem aqui 3 pronomes relativos em cada uma das orações, você tem 3 pronomes relativos, tá? E qual você iria colocar? Então, my friend Jack, that whose parents live in Glasgow, invited me to spend Christmas in Scotland. Então, aí, qual seria o correto? Seria o correto whose. Então, meu amigo Jack, do qual os pais que moram aí em Glasgow me convidaram para passar o Natal na Escócia. Então, nós temos aí a questão de quê, gente? Inclusive, esse parents não tem um E aqui. A questão de quê? Você tem a questão aí de posse. Você vai usar o whose. Tudo bem? E é uma frase aí, é uma frase que você tem aí o quê? É uma frase non-defined clause. É uma frase explicativa, porque você está explicando o quê? Você está dando uma informação a mais, que os pais do Jack moram em Glasgow, porque você está vendo aqui a vírgula, então você não poderia usar o that, então você usaria o whose de qualquer forma, porque está falando de posse, porque está falando dos pais do Jack. Na letra B, here is the computer program, aqui está o programa de computador, e você tem o that, o whom e o whose para colocar. É uma defined clause, é uma oração restritiva, então aqui está o computador, that, whom or whose I told you about. Então você tem que entender que você iria colocar qual pronome relativo, o that aí sendo coringa para esse. Não estamos falando de posse, tá? Também não temos aí essa questão com uma preposição. Não temos aí, então você vai usar o that. I don't believe the story that who or whom she told us. Eu não acredito na história. E aqui, da mesma forma, você vai usar o that. Eu não acredito na história que ela nos contou. Aqui também uma oração restritiva. Na letra D, Peter comes from Whitney. Is near Oxford. Aí eu tenho that, who e which. Não estamos falando de pessoas aqui, não estamos falando de pessoas. Então aí você tem a opção de colocar qual. Você pode colocar aí no caso o which, ficaria melhor do que o that, porque o that é aquele coringa, né? Então, se você tem a opção de usar o which, usa ele, tá? Se bem que o that aqui também estaria correto. Na letra E, this is the gun with. Aí temos o with aqui. O que é isso? O que é isso? Uma preposição. Então, não vamos poder usar aí alguns pronomes relativos. E o único pronome relativo que a gente vai poder usar vai ser o which aí. Então, this is the gun, porque você está falando aí de quê? Da arma, que é um objeto. This is the gun which the murder was committed. Ou seja, essa arma do qual o assassinato foi cometido. Fica aí para vocês as nossas referências. Esses pronomes relativos são um pouquinho complicados para aprender. Então, assim, sugiro que quem tiver mais dúvidas, procure aí na internet mais informações sobre. Mas a gente vai ter mais uma aula de review e os exercícios para a gente colocar em prática. See you next class. Bye, bye.